do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Aqui estou para ministrar, com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, a terceira parte da mensagem que tem por tema 4 coisas importantes que Jesus faz. Vamos ler aqui o texto da Palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31, que diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Meus irmãos, neste versículo aqui, nós vemos a terceira coisa importante que Jesus faz. Ele livra os seus discípulos. O Senhor Jesus, ao se aproximar do barco onde os seus discípulos estavam, eles gritaram com medo, assustados, pensando até mesmo que era um fantasma. Mas Jesus falou logo dizendo: Não temas, sou eu. Aí Pedro, ele falou com o Senhor Jesus: Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e caminhou sobre as águas. Mas o interessante aqui é compreender que ele só fez isto porque Jesus mandou. Jesus disse: Vem, Pedro. E ele, descendo do barco, caminhou sobre as águas. Mas, percebendo que o vento era forte, era contrário, ele começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele clamou por Jesus. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e deu a ele aquele grande livramento. Então, a terceira coisa importante que Jesus faz é livrar os seus discípulos. Mas precisamos compreendermos muito bem que eles estavam naquela situação porque Jesus havia não somente mandado, mas também permitido eles adentrarem aquela situação difícil que era a tempestade. Mas o importante é compreender que Jesus sempre está no controle de tudo e, como também sabe, de todas as coisas. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando neste momento. Talvez as pelejas, as lutas, as batalhas, as afrontas, as perseguições do inimigo estão te afundando. Mas neste momento, através desta palavra, o Senhor Jesus manda te dizer que Ele está estendendo a mão neste momento e te livrando de ser destruído, livrando você de afundar, de se acabar. Então creia nesta verdade. O Senhor Jesus, Ele livra os seus discípulos. Os discípulos estavam em meio a essa situação difícil, porque Jesus deu uma ordem lá atrás: vai para o outro lado do lago, vai para a outra banda do mar. E eles foram. Muitas das vezes, o Senhor nos manda fazer alguma coisa, nos manda a nos locomovermos de um lado para outro, e quando nós assim fazemos, adentramos em muitas dificuldades. Muitas das vezes até mesmo questionamos: por que, Senhor, essa dificuldade me sobreveio? É porque o Senhor quis que assim fosse. E também, provando a fé de muitos, Deus permite as dificuldades. Mas temos que termos uma certeza muito grande que o Senhor Jesus, Ele não nos deixa ser destruídos, até porque Ele fez uma promessa. Você tem promessa de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus te prometeu coisas grandes.
e você pode ter certeza que Ele vai cumprir na sua vida. Mas você precisa fazer aquilo que Ele te manda fazer. Os discípulos fizeram. E ao fazer a vontade de Deus, entraram em grandes pelejas. Mas aí onde está o mistério. Quando fazemos a vontade do Senhor, o Senhor nos abençoa. Mas quando entramos na peleja, na batalha, é porque as bênçãos do Senhor serão ainda maiores sobre as nossas vidas. Então, em terceiro lugar, o Senhor, Ele livra os seus discípulos. Ele livra da morte. Ele livra da destruição. Então, tome posse, neste momento, em nome de Jesus, dessa terceira parte da mensagem, que consiste em provar que o Senhor Jesus, Ele livra os seus discípulos. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.